Do dia 12 a 15 de outubro de 2023, na cidade de Vargem, São Paulo, você terá Acampalipse 2023, o primeiro encontro cilindrados. Carlos Gonzalez e os outros cilindrados estarão lá. Clique na descrição do vídeo e participe. Acampalipse 2023. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre eventuais projetos que acabam não dando muito certo. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bom? Meu nome é Carlos Gonzalez e antes de mais nada, isso aqui não é um canal de moto igual esses canais de moto que você tá acostumado a seguir por aqui no YouTube, se entreter, se divertir. Esse canal de moto, além de falar sobre as motos e além de partilhar a minha biografia, eu também trato sobre temas existenciais, daqueles que estão relacionados diretamente às nossas falhas e não necessariamente aos nossos sucessos. Como eu sei que eventualmente você também falha na vida, eu peço que você considere se inscrever no canal. Senta na garupa e vambora. E antes de começar o vídeo, vale lembrar que é o seu like, o seu comentário nesse vídeo que você está assistindo agora, que vai fazer com que o algoritmo do YouTube recomende este meu canal e este vídeo para outros queridos amados que ainda não me conhecem ou que se esqueceram de mim. Se você puder dar essa força, seria bacana. Estava eu envolvido fazendo a gravura para os membros, fiquei quase um mês lambendo uma matriz de um material que se chama MDP. Julguei que seria talvez a melhor opção para fazer uma xilogravura, visto que o custo era relativamente baixo, e eu já havia visto também alguns queridos artesãos usando este material enquanto matriz e se dando muito bem. Fiz o desenho, o bagulho mó bonito, vamos fazer, e na hora de fazer eu vi que eu tinha feito uma merda muito grande, porque os materiais eles não estavam me contentando. A quantidade de falhas ao longo do processo de fazer de fato uma xilogravura, as falhas, as farpas começaram a me incomodar um pouco. Ainda assim eu segui adiante e falei, não, vamos lá que vai dar certo. Vai lá, Carlão, você vai fazer dar certo. Você já foi lá no passado um excelente gravurista, você vai conseguir corrigir essas falhas. E de repente me vejo de fato já indo para a parte final da produção de uma gravura, entintando a matriz e fazendo os primeiros testes de impressão e começo a perceber que existem irregularidades na minha matriz. Vocês podem ver aqui de perto, ó, essa parte é cavada e essas partes que estão escuras, pretas, ela é mantida. Esse aqui foi o material que eu escolhi para poder trabalhar, não rolou, né? Sujeira. E basicamente aqui são os resultados, né? O que é inconsistência de gravura? É isso aqui, ó, para não tá pegando, tá vendo? Isso aqui foi passando aqui na prensa, né? Que é uma prensa que ela funciona muito bem para gravura em metal. A placa de madeira, ela acabou não suportando muito bem. Aí aqui eu acabo colocando um pouco mais de tinta, ainda assim existem inconsistências, ó. E aqui eu coloco um pouco mais de tinta e venho com uma técnica diferente, que não é necessariamente da prensa. Vocês podem até estar achando que tá bom, mas ó, isso aqui não tá bom, nem isso aqui tá bom, nem isso aqui tá bom. E aí basicamente o que fica claro é que existem algumas irregularidades na própria madeira, tal e etc. Teria como ainda tentar trabalhar para fazer, deixar ela o mais plana possível, mas eu acho que eu vou preferir ir para um outro material. Lixa pra cá, lixa pra lá, tira, desbasta um pouco mais de madeira e basicamente o que eu consigo, meu melhor resultado foi uma gravura inconsistente. Uma vez que eu trabalhasse ou venha trabalhar com a seriação, não vai ficar legal. Talvez fique bacana para um artesão ou alguma coisa do tipo, mas para uma gravura mesmo, um bagulho profissional, artístico, digamos assim, que não é desejável, não é bacana, sabe? Porque uma das características positivas e bacanas da produção de gravura é que dentro da seriação você tem uma constância. E nesse sentido, o artista específico, que sou eu, é a pessoa que vai dar o crivo se tá bom ou não. E eu olhei e falei, não está bom. Um mês de trabalho para chegar hoje, na madrugada de ontem para hoje, na reta final, olhar o resultado, diferentes tentativas, mudança na viscosidade do pigmento, deixando ele mais ralo, mais grosso, lixa daqui, lixa dali, muda a pressão da prensa, joga a prensa de lado, imprime a gravura a partir de colher, que são técnicas específicas, e ainda assim os resultados não me contentaram. E aí, uma vez que não me contentem, não faz o menor sentido eu lançar essas gravuras para os membros.
Conversei isso com a dona patroa, que também é artista visual, falando, poxa, que terrível. Mas ao mesmo tempo falei pra ela, nossa, que bacana também, né? Toda essa trajetória do fazer, né? Do fazer artístico, descobrir que determinada matriz não funciona e etc, faz parte do rolê. Lembrando que assim, o rolê de um artista, um rolê de qualquer profissional de qualquer área, ele não está vinculado apenas, totalmente e somente à entrega, à glória. O caminho também é interessante e é muito bacana porque a gente pode fazer uma parábola e pensar na vida, sabe? Que eventualmente, por vezes, não necessariamente a etapa final da vida, mas o próprio caminho, ele é interessante, né? E aí, nesse sentido, a gente cai naquela frase feita, que o importante é o caminho e não o destino. Para mim, esse caminho foi importante, porque eu acabei descobrindo um material que ele não é adequado para mim, ele não abraça o meu padrão de qualidade. Todo esse rolê de ficar um mês tentando salvar uma matriz foi interessante. Fazia tempo que eu não me via imerso nisso, pensando em arte, etc. E tudo bem, a gente parte para outra, porque na vida, abriu o farol! Porque na vida a gente precisa aprender a largar o osso também, né? Às vezes a gente não tem um amigo para virar e falar pra gente, larga o osso. Às vezes a gente mesmo tem que virar e falar, preciso largar esse osso e seguir adiante. E foi o que aconteceu. Basicamente, eu vou seguir adiante, vou escolher um outro material. Eu tenho como possibilidade usar de fato madeira maciça, mas é algo que me incomoda um pouco. E aí eu nunca usei MDF para ser base de gravura. Sempre houve um preconceito muito grande da minha parte, né? Porque, o gravurista, os veios da madeira e coisa do tipo. Mas tanta gente de renome, tanto gravurista de renome, tanta gente que faz estilogravura e é artista visual tem usado, por que eu não posso experimentar? Por que eu vou abrir o farol? Por que eu vou me manter nesse preconceito besta, falando que MDF é um material menos nobre, sendo que na verdade, cara, MDF é até que, por que não, um material até que sustentável, né? Tentarei. Eu tô indo comprar macarrão, fazer um macarrão pra dona patroa e pra pequena. Aí é legal, né? Porque a gente vive numa sociedade que a gente tá condicionado a puta merda, não errar, né? Ninguém erra. A gente tá numa competição constante, né? Não sei se acontece com vocês, mas quer queira, quer não, aqui no meu trabalho no YouTube acontece, cara. É uma competição constante com outros, por que não, produtores de conteúdo, saca? Tá todo mundo querendo aí ter 300 mil views por vídeo. Obviamente não vai ser falando sobre erros e falando sobre a vida que eu terei esses 300 mil views no vídeo. Muito numa boa, cara. Eu virei e falei assim, acho que eu não vou mais querer apostar corrida. E por que não, né? Ficar em primeiro lugar em alguma coisa, sabendo que um brother meu ficou em segundo lugar e tá triste. Não sei se vocês entendem o que eu tô falando. A gente vive dentro de uma sociedade que ela prega isso, né? Aquela competição diária, né? Por vezes você vê até, por que não? A esposa competindo com o marido competindo com a esposa, o marido competindo com o sogro, a competição com filhos, crianças no colégio competindo umas com as outras. É muito doido. Isso é uma coisa que me incomoda, né? E dentro dessa estrada, esse esquema de errar e coisa do tipo é visto com maus olhos, né? Ninguém expõe o erro. Ninguém expõe a tragédia, né? Todo mundo tá tudo bem, né? Geralmente assim, tô fazendo uma gravura, deu errado, eu não publico, eu só publico o que deu certo. E falo, olha como eu sou massa, como eu sou foda, como eu sou um super gravurista, artista power. Mas não é assim a vida, né, gente? A gente erra o ovo frito. Obrigado, meu. A gente erra o tempero da carne, a gente erra na hora de educar os filhos, a gente erra num dia conversando com os nossos pais, a gente erra quando vai imputar dados numa tabela de Excel, a gente erra numa conversão de trânsito que a gente não prestou atenção. Todo mundo erra. A gente erra produzindo uma gravura. Tem um jeito bom de você enxergar essas falhas, né? Mesmo que elas aconteçam com um cara que tá com 50 anos, que já fez 300 gravuras na vida e tá se deparando com um fracasso, que é o meu caso. Ou por que não, né? Você que lavou louça há tanto tempo e de repente você vê aí uma taça de cristal escorregando da tua mão, caindo e quebrando. Cara, tudo isso faz parte do existir. E ainda bem que a gente erra, né? E ainda bem que a cada erro a gente pode, por que não? Se a gente parar de jogar a culpa no mundo inteiro e terceirizar as nossas falhas, pode ser que a gente aprenda alguma coisa. E aliás, é a partir do erro que a gente se torna humano. Eu realmente acredito nisso. Em algum momento na vida, nessa nossa sociedade, a gente perde essa capacidade de virar pra gente mesmo e falar, tá tudo bem.
tá tudo certo. Se não deu certo agora, vai dar certo amanhã. Felizmente, aí eu preciso dizer que eu tenho o privilégio de, dado onde eu me encontro dentro dessa pirâmide social, e é de verdade isso, eu tenho o privilégio de cometer alguns erros e não cair de forma absoluta no chão, no solo. Porém, é sempre bom a gente lembrar que existem algumas pessoas, cara, que estão num esquema de fragilidade socioeconômica que qualquer erro é vala, qualquer erro. Então todo esse meu discurso acerca da magia, do humano, de você crescer com erro, para algumas pessoas o erro não pode existir. Porque o erro significa ir morar na rua. O erro significa não conseguir se tratar de um câncer. O erro pode significar dormir mais uma noite com fome. É louco pescar tudo isso pra gente entender qual que é o nosso local de privilégio e a partir do mesmo a gente tentar buscar ser um pouco mais empático. Fala assim, mas é a culpa dele que ele tá lá. Não, cara, não. Para com isso. É outro ser humano que eventualmente tá passando por um estado ou uma situação de fragilidade. Eu fico vendo gente falando assim, eu tenho horror de gente que pede dinheiro, eu tenho horror de gente que fica enchendo o saco vendendo coisa no farol, eu tenho horror de gente que bate na minha casa pedindo mantimento. Se você não tem como ajudar, tá tudo bem, tá tudo certo, assim. Agora, se você tem, porra, ajuda aí, tá ligado? De boa, caridade, né? Caridade. Ser caridoso com quem não se conhece, com quem não se sabe a história, com quem certamente cometeu uma série de erros. É aquele esquema, né, de você tentar buscar aquela empatia que você sabe-se lá de onde você tira. E eu acho que esse é o grande exercício. Erros fazem parte da vida, não só da nossa. Que se fizerem parte só da nossa vida, significa que apenas nós existimos no universo. E esse universo ia ser muito chato se você fosse um ponto solitário no mesmo. É legal ter gente em volta, é legal ajudar, faz bem ajudar. Sei lá por que eu tô falando isso nesse vídeo, mas me deu vontade de falar isso. E você costuma ajudar as pessoas que cometeram erro na vida? Quando você comete erros na sua vida, você tem quem te ajude? Escreve aqui nos comentários, vou querer saber, vamos bater esse papo estranho aí. Você pode se tornar membro e apoiador do canal, é muito bacana, tem uma série de benefícios. Em algum momento, uma das faixas vai ganhar uma gravura na casa. Olha só, vai dar certo, vai ficar bacana. Curti gravar esse vídeo meio solto, de pensamentos soltos com vocês. Espero que vocês se divirtam nesse sábado. Um abraço pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.